Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gui Ribeiro, mas também pode marca de Guiguinho. E no vídeo de hoje eu vim falar da terceira temporada de The White Lotus, que foi uma coisa muito impressionante, muito caótica além das demais, e trouxe umas proporções muito legais de acompanhar, apesar de alguns finais doerem um pouquinho nas nossas almas. E eu devo de antemão avisar vocês que esse vídeo vai ficar longo, e eu vou separar ele por capítulos, por cada núcleo, para a gente destrinchar todos eles, entender melhor o que foi essa temporada. Até porque aqui ela se valida muito do seu próprio subtítulo, né, que é o karma, ou seja, o karma são as nossas ações que fazemos para nós mesmos, boas ou ruins, e que pode afetar direto ou indiretamente as outras pessoas. E para não perder muito tempo, a gente já vai começar já com o núcleo da família. Eu devo dizer que esses pais, eles são problemáticos. Eles têm uma certa complexidade, mas é mesmo assim, ainda são complicados do que complexos, porque eu entendo algumas questões do pai. O pai, por ser pai, né, tem toda aquela coisa de ter medo de perder a família, mas ao mesmo tempo ele trava o suficiente para não conseguir se expressar de tudo que está acontecendo depois da notícia de que eles estão falidos por um erro dele próprio. Essa coisa de viver da aparência do qual ele tem que, sabe, o dinheiro ronda tudo, e sem esse dinheiro eles não são nada. No entanto, que ao longo da temporada ele sempre busca em cada um entender se de fato a família é a família por conta do dinheiro, ou porque realmente todo mundo se ama e quer se ajudar. E pelo visto não foi bem assim do que pareceu. Eu achei esse personagem que poderia agir de forma um pouco mais racional. Pelo meu ponto de vista, as complexidades dele é entendível, algumas coisas, mas as ações que ele faz para não assumir a responsabilidade, ou pelo menos a culpa de tudo que aconteceu, e tentar lidar e enfrentar tudo de cara, foi o que mais revoltou um pouquinho, ainda mais depois que ele ficou só à base de remédio, tipo assim, dane-se o mundo, vou ficar aqui de loserpan e vida que segue. Não sei, não entendi muito o fio da meada desse personagem. Apesar de que depois no finalzinho ali, né, depois de umas consequências que ele tava fazendo para si mesmo, né, a questão da semente e tudo mais, aí deu uma virada de chave, mas ainda assim foi muito sutil, implícita, que fica subentendido que vai acontecer de alguma forma. Ou seja, depois dali, qualquer merda é ganho para eles. E eu devo falar a vocês que a mãe deles é uma clássica mãe elitizada. Meu Deus, que horror. Juro, essa coisa, não aceita, é isso, aquilo outro. Juro, gente, a única complexidade que essa personagem teve foi a questão do sonho dela, que o sonho dela foi aquela coisa uau, né, tipo, ela se acomodou tanto nela mesma, dentro daquela vida, que o turbilhão para ela é normal. Ou seja, a mente dela é uma completa escuridão, não tem nada a não ser só existir. E o que revoltou um pouquinho, porque ela ficar todo momento à base de remédio foi uma coisa muito, sabe, de lidar, porque não é possível, gente, não é possível uma pessoa que criou os filhos viver dessa forma, sabe, acomodada, vazia, e ainda você vê essa personagem esquecendo de tudo que já passou na vida dela. É muito louco isso, é muito angustiante, decepcionante, até mesmo para uma mulher que está no meio de tantas coisas, de tantas situações à parte. Apesar de ficar claro que ela tem fobia social, não justificaria algumas ações que ela toma para tomar um remédio. É muito, sabe, falta palavras para definir o quanto essa personagem foi detestável de acompanhar. Apesar de ficar meio explícito ali que ela sabe de tudo que está acontecendo, mas não vai mover nenhuma palha para mudar ou
né, fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente vai começar agora a falar de cada um dos filhos. Primeiro a gente tem o Saxon, não sei nem falar o nome dele direito, que é um personagem que meio que foge de si mesmo, porque ele tem algumas atitudes superficiais só para esconder que ele também precisa de cuidado, mas só que a forma como ele foi tratado é o único jeito dele de agir assim, sem falar com todas as palavras que ele precisa de ajuda. E com o tempo as coisas vão se seguindo de tal forma que sempre dá a entender que esse personagem se sente ameaçado pelo irmão caçula, de tal forma que algumas atitudes que ele tem com o próprio irmão, né, leva a gente a entender isso, porque de alguma forma ele entende que esse personagem vai ser muito melhor do que ele no futuro, e ao mesmo tempo ele só quer, não sei se é uma última chance, né, de ter o irmão mais próximo por perto naquela idade, ou se é alguma forma de quebrar ele, né, e não ficar sozinho. Pelo menos é o que eu consegui entender nessa pequena complexidade desse personagem. Até porque por muitas vezes esse personagem ele é tóxico, tão tóxico que levou as situações a proporções possivelmente esperada, mas não da forma como ele queria, né? Nessa questão desse homenagem atroz, onde ele e o irmão ficam com a menina e o irmão toca nele. E a partir daquele momento a gente começa essa virada de chave e ele começa a sentir o karma dele, né? Onde a realidade que ele criou não é a que de fato existe. E aí ele começa a, ficar reflexivo. Eu não sou nada sem dinheiro, isso e aquilo outro. A gente fica, ok, tá certo, mas você ainda não presta. O que eu mais gostei desse momento dele foi que ele precisou ouvir um conselho, que certas coisas podem ser normais, mas a forma como ele lida dificulta toda a compreensão. E ele começou a pagar de cut e tá tudo bem. Seguindo aqui, eu vou falar agora do Locan, né, que é esse caçula da família. Eu devo dizer que ele tem, de certa forma, um pouco mais de complexidade até que o irmão mais velho, porque a gente entende que essa questão de tentar agradar sempre é muito mais danoso para a gente que faz do que para quem recebe, porque fica muito no mesmo, fica como se ele não tivesse coragem suficiente para lidar consigo mesmo e acaba tendo que viver ali à mercê, né, dos outros para ter um pouquinho de vida. Acho que é mais ou menos meu entendimento sobre esse personagem ao longo dessa temporada. Eu falo isso porque durante toda a temporada ele teve muita chance de mudar. É sério, muitas chances. Ele teve muitas chances de falar o que ele pensou, o que ele refletiu, tudo, mas não, ele preferiu continuar ali no comodismo porque é mais conveniente para ele do que falar o que pensa e ver que os pais não vão fazer nada, porque ele entende que a família dele é uma merda e a única forma de ele poder ser ouvido é se ele sair fora de casa e nunca mais voltar. Aqui também a gente teve umas questões da sexualidade podendo ser explorada. Eu senti que poderia ter uma certa abordagem, mas houve mais uma questão de cesto para abordar isso, mas nunca dá uma clareza, certeza. Não, ele é bi, ou ele é gay, eu não sei, né? Porque há certa admiração pelas bandas um do outro, mas ao mesmo tempo você não vê isso aí só sem um significado. Há uma certa atração, mas ao mesmo tempo você só vê algo vazio, só coisa de momento, passa. E de todas as chances que ele tinha de tomar uma atitude, quando ele tomou, ele quase foi ver Jesus. Eu não entendi, juro a vocês. E tudo por culpa do pai ainda por cima, gente. Vai entender. E ficou por isso mesmo. Não teve ninguém falou nada sobre a semente,
não teve nada. A semente de venenosa só tinha mesmo a lenda por si só, porque no demais o bichinho foi e voltou. Mas ainda assim eu acho que depois desse pequena iluminação, ele pode começar a ter um certo amadurecimento e mudar, mas pra mim, creio eu que ele vai repetir o mesmo ciclo sempre. E agora eu tenho que falar da nossa última personagem dessa família, que é a Piper. Eu devo dizer a vocês que a Piper é uma personagem relativamente decidida, mas não tão sensata quanto se parece, só até a primeira página, mas depois ela volta a um ciclo vicioso aí, porque ela é refém da própria família, refém dos próprios preceitos que foram criados, que foram impostos para ela, e ela não quis mudar. Quando ela tentou, ela resolveu: não é pra mim. E é assim. Toda temporada tem essa abordagem, tem essa necessidade, mas o comodismo sempre prevalece. E dando adeus à família, agora a gente vai falar do grupo de amigas. A Kate, a Jacqueline e a nossa Lauren, que pra mim é uma das melhores. Aqui a gente tem um misto de saudosismo com o passado, viver um presente como se ele fosse a única realidade plausível para se viver, sem a existência de um futuro, porque ele vai ser solitário, porque as escolhas delas fazem isso acontecer de uma forma muito escancarada e assustadora ao mesmo tempo. E aqui a gente vê que por muitas vezes amizades longas tendem a ficar num comodismo, né? E é muito assustador, porque por um lado você pode se sentir à vontade para conversar tudo, mas ao mesmo tempo você não pode falar sobre outras coisas, porque por ter pessoas que pensam diferente pode gerar conflitos que o afaste dessa amizade e nunca mais voltem a se falar. Você vê ao todo o tempo um certo receio, porque dados momentos cada uma conversa com uma, outra conversa com outra, você vê meio que esse distanciamento que poderia ser um momento de reconexão. E é muito doido a gente começar a pensar por esses ângulos, porque amizades longas, se a gente não conseguir conversar, né, em cada período, ou seja, aqui a gente criança, a gente tem uma visão, tudo e tal, cultura igual, tô chegando na adolescência, as coisas mudam. Os próprios indivíduos daquele grupo mudam e pensamentos e tudo mais mudam. E aqui agora no presente e no futuro também vão mudar os pensamentos. E poder conversar sobre essas coisas, essas pendências, deixar tudo resolvido, tudo no pico dos is, isso pode evitar certas situações e também poderia ter sido evitadas essas situações com esse grupo em muitos momentos da trama. Eu senti que essas personagens, elas poderiam falar abertamente sobre tudo, mas ao mesmo tempo tem o receio de ser julgada pelos próprios amigas, no entanto que muitas vezes isso aconteceu. E para quebrar esse clima, a gente tem uma cilada russa. Eu amo essa cilada russa. Eu queria transformar o mar siberiano numa jacuzzi para me mergulhar nesses seres, né? E foi uma coisa muito bizarra, mas pelo menos fez elas refletir sobre algumas coisas, sobre a própria vida em si. Com essas personagens a gente consegue entender um pouco que o karma delas é não aceitar que elas estão envelhecendo, e o quanto isso pode ser solitário, triste, doloroso, e que se não, como já havíamos falado, resolver todas as suas pendências consigo mesma, com seus traumas e com seu próprio passado, seu próprio presente, esse futuro próximo vai ser o mais triste de todos, porque haveria muitas chances daquela amizade acabar por ali, mas o monólogo da Lauren, meu amigo, renovou muito
aquela amizade, deu um gás, deu um vivaz para elas, aqui elas podem entender que ainda elas podem contar umas com as outras, e tá tudo bem se em alguns momentos elas não se sentirem tão bem, mas pelo menos você ter um suporte que pode conversar e tal já significa muito. E eu posso falar pra vocês que ter suporte nos momentos mais difíceis é uma das coisas mais incríveis de toda amizade. Com elas a gente aprendeu que o que acontece na Tailândia fica na Tailândia, mas não fica. Porque uma das nossas personagens, a Jack Lee, contou pro seu marido que ela deu um corno nele e eles terminaram. Aquele choro dela não é a questão da viagem. Você vê que elas se apoiam ali e que ela pode contar com elas, foi uma coisa muito bonita. E aquele olhar, sabe, pra trás da Kate, pra mim, deixou muita coisa ali, sabe? Aquela expressão me deixou muito reflexivo, porque teve muitas camadas. Dando até breve solitário para pro nosso grupo, a gente tem uma das melhores personagens que votaram, que foi a Belinda, né? Junto com o filho dela. E aqui eu costumo falar que a Tailândia tem seus toques paradisíacos, porque realmente aqui é uma revigorada, é uma nova chance, um novo recomeço para nossa personagem que sofreu muito para conseguir realizar o seu sonho, que parece simples, mas não era. E aqui ela encontra esse novo amor que eu não sei muito bem porque ela desistiu daquele homem, mas enfim, dentre todos os personagens eu senti uma complexidade muito gigante na Belinda, porque quando ela se reencontra com esse passado que poderia ter sido esquecido e que ela, através dele, ganha uma chance de recomeçar, a gente começa a entender que o karma dela depositar seus sonhos nos outros e não tomar as rédeas dessa situação. E porque o Greg dá uma resposta para um possível final feliz para ela. E aqui a gente tem o filho dela tomando a rédeas da situação, fazendo as coisas acontecerem, e elas acontecem. Aqui eu até me surpreendi um pouco com a Belinda, porque por mais doloroso que fosse, ela precisava daquilo. Era uma chance, era tipo a última chance dela de poder viver realizada. E eu dificilmente não sei o que falar, se na situação dela eu toparia ou não toparia essa decisão que põe em risco nossa própria credibilidade e dignidade como ser humano, mas a necessidade faz a ocasião e a ocasião se deu. O dinheiro veio em troca do silêncio, até porque o Greg aqui só veio para mostrar dar adeus, né? Tipo assim, tô aqui, ninguém vai me pegar, já tem um silêncio aqui dela e tá tudo certo. Eu fiquei feliz por ela. E seguindo aqui, eu também tenho que falar que tivemos novos personagens originais da temporada, que é o Rick e a Chelsea. Eles foram os melhores personagens pra mim, porque eles tinham sim muitas complexidades. A gente tem primeiro o lado dele, né, essa questão de um trauma mal resolvido e ao mesmo tempo entrando em um relacionamento do qual ele vê ela como uma esperança de mudança para si próprio, mas ao mesmo tempo escolhe seguir o rumo do qual ele se predestinou a seguir, sendo que poderia ter escolhido deixar esse fardo de lado e dar a chance para a vida. Ao mesmo tempo, a gente tem a nossa Chelsea, que é uma personagem que ao mesmo tempo parece muito boba. Me lembrou muito uma personagem da segunda temporada que parecia boba, mas não era. Teve toda uma complexidade muito deliciosa de acompanhar. E aqui a gente tem a Chelsea meio que nessa mesma pegada da personagem, mas aqui a gente vê um outro lado, né, onde quem se preocupa com quem se preocupa com a gente, ou seja, ela se preocupa muito com os outros, mas ao mesmo tempo
quem se preocupa com ela, quem cuida dela, né? Parece que ninguém. Ou seja, ajuda, nunca espera algo em troca, mas pelo menos que no mínimo um reconhecimento pela ajuda, né? No entanto que em alguns momentos a gente até consegue enxergar isso, mas a gente vê uma personagem que busca curar alguém que não quer ser curado, alguém que está com o espelho quebrado e não tem esse conserto, alguém que preferiu escolher viver do karma dele ao invés de tomar uma mudança significativa, que levou ele a uma vingança sem propósito, porque parece que tem algum sentido, mas você vê que tanto tempo para conquistar uma vingança, tanto tempo para ficar numa ilusão cega, o fez negar uma realidade, uma verdade do qual estava muito escancarado dele desde o começo, gente. É sério, é um absurdo isso. E esse acerto de contas, ele meio que foi dividido em duas partes, né? A primeira delas foi em Bangkok, onde ele bate de frente com seu inimigo e não consegue matar porque o amor, né, de certa forma, falou mais alto para ele. E a segunda parte foi no hotel. E aqui foi um plot previsível. Eu juro a vocês. No final do gancho do final do 6º episódio, eu descobri que o cara era o pai dele. E algum personagem poder falar isso foi doloroso, gente. Parecia uma tragédia grega na nossa frente. Porque já existe uma tragédia grega no qual um pai mata o filho por ter sido renegado, esquecido, porque esse pai tem medo de alguma coisa e tal. É um caminho. Depois pesquisem. E não só isso. Além de descobrir da pior forma que você matou seu próprio pai, você perde a esperança. Literalmente, em corpo e alma, ele perdeu a esperança dele. E aqui foi o momento mais doloroso da minha vida, porque eu chorei horrores. Eles morreram. Triste. Não foram uma morte, foram 4 mortes. Enfim, mas as mais importantes foram desses dois. O amor fati deles foi literalmente viver o seu para sempre. As almas, pelo menos, viveram os seus para sempre. E para terminar, não tão menos importante, mas totalmente cabível por eles preencherem um espaço dentro da trama, eu tenho que falar do Gaitok e da Mookie. Enfim. A gente aqui no primeiro momento tem um roubo sem solução, porque o cara é forte o suficiente para não tomar as rédeas da situação e deixar as coisas como tá. E entendendo algumas coisas da série em si própria, a gente vê que é um local corrupto. Então você veja, se ele falasse que alguém foi roubado e dentro do negócio ali, no máximo que aconteceria era os 3 ter sido mortos e fim de papo. Tudo ter sido acidente, recuperar os negócios e tudo seguiria em frente. Então, é algo sem solução, um roubo sem solução, mas que não teria solução de qualquer forma. Simples assim, não ia ter polícia, porque polícia ali dentro, mesmo comprada, a televisão ia ser um problema para eles. Aqui acho que tem um personagem que parece... Ele é um pouco complexo, porque ele mistura a religião com a necessidade das coisas que ele precisa fazer dentro da proporção dele, dentro da realidade que ele acabou escolhendo. Então, aqui foi uma mistura muito doida. E para piorar ainda a mente desse ser, ele ainda foi se envolver toxicamente com a nossa Mookie, que é a nossa Lisa do Blackpink, sim, é ela mesmo. E não posso falar nada. Não vou falar. Meus advogados pediram para eu não falar e eu não vou falar sobre ela dentro da trama. A coisa que eu posso dizer a vocês é que eu fugiria desse relacionamento tóxico das forças. Aqui a gente vê que
por mais, né, de toda essa convivência, por mais dessa mulher enchendo as orelhas dele, por mais que a religião, o budismo, o tropical batendo no outro, tocando na cabeça dele, a pressão e a realidade se tornou mais forte. O instinto matador apareceu e, sob pressão, ele matou um dos melhores personagens da trama e conseguiu a promoção que ele tanto almejava para poder ficar com a sua amada que não estava nem aí para ele. É isso. Sem eles na trama, tudo aconteceria da mesma forma. E pronto. Não tinha necessidade. Mas botaram, fazer o quê? O marketing dessas. Não vou falar mais nada. É isso, gente. Eu estou muito ansioso para saber o que vai acontecer nessa quarta temporada, porque temos um novo local. Eu espero muito que seja o Brasil, claro, né? Porque o Brasil tem muitos lugares paradisíacos. E com essa temática da série, dá muito bem, funciona muito. Eu quero muito pra cá. Mas eu acho que ele vai ir pra algum país da América Latina. Eu também espero que seja um elenco 100% novo e em que ele fuja um pouquinho dos padrões que a gente já conhece. Não que seja ruim, mas é que fica muito cansativo. É um padrão que agrada, mas cansa. É antológico, então por ser antológico, né? Há muito mais ousadia para se conquistar. Acho que agora na quarta temporada ele pode fazer isso. Ele é louco o suficiente para tanto, não duvide disso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtem, comentem e até a próxima.